E aí pessoal, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um mangá que é puro caos, sacanagem e zero filtro, Yusha-sama wa Hoshu ni Hitozuma Uoko Kibou Desu. E como o nome já entrega, a proposta é absurda e direta. O herói só aceita ajudar se a recompensa for uma mulher casada. Exatamente isso. Logo no começo, o mangá apresenta o herói chamado Chloe, que tá tranquilão comendo numa taverna. Tudo muda quando o prefeito da cidade aparece, pedindo ajuda urgente. Um grupo de monstros, incluindo orcs e mortos-vivos, vai atacar a cidade em breve. Só que, o detalhe curioso é que o prefeito aparece acompanhado de uma elfa, e Chloe imediatamente se interessa nela. Mesmo com um pedido desesperado, Chloe diz que não vai ajudar. O prefeito tenta negociar, fala que pode pagar o quanto ele quiser, e aí o herói larga o pedido mais absurdo. Quero passar uma noite com a mulher mais bonita da cidade, ou seja, sexo como pagamento. Os cidadãos ficam revoltados com esse pedido, mas mesmo assim o prefeito acaba aceitando. Logo depois é revelado que a elfa que acompanha o prefeito é a própria esposa dele, e que ela sabe usar magia. Ao saber disso, Chloe pede que ela lute ao lado dele. E é nesse momento que começamos a conhecer mais da personagem. Ela se chama Lumina, e tem um passado pesado. A Lumina virou escrava da família do prefeito, foi capturada e vendida no mercado negro, num leilão. Chloe até pergunta por que ela nunca tentou fugir, mas ela simplesmente responde que não liga mais pra isso. Ela carrega no pescoço um colar de ferro amaldiçoado. Se ela desobedecer o prefeito, uma maldição é ativada. Chloe pergunta se ela quer que ele castigue o prefeito, e embora ela diga que não, também solta um seria interessante, mostrando que não é tão contra assim. Depois da luta contra os monstros, Chloe e Lumina voltam para a cidade. O prefeito tenta agradar, oferecendo uma garota de 18 anos por herói, mas Chloe recusa de cara. Ele diz que o que ele quer é a Lumina, porque ele gosta de milfs, mulheres mais velhas, dizendo que elas têm uma natureza mais maternal. E ainda por cima, o fato dela ser esposa do prefeito deixa ele ainda mais excitado. O prefeito não curte nada dessa história, mas Chloe passa a noite com Lumina mesmo assim. E sim galera, com zero censura, como mostrado das páginas 35 a 37 do capítulo 1. Logo depois, Chloe quebra o colar de ferro do pescoço da Lumina, libertando ela. E mesmo livre, ela decide acompanhar Chloe em sua jornada. Apesar de ter como missão principal derrotar o Rei Demônio, Chloe não tá nem aí pra isso. Ele trata isso como missão secundária. O objetivo real dele é viajar o mundo pegando todas as milfs possíveis, sem filtro nenhum. Depois disso, o herói e Lumina chegam a um vilarejo e conhece a Flori, uma mulher forte e respeitada ali. Na cidade tem uma tradição bem curiosa. Quem conseguir derrotar Flori em combate ganha uma noite de sexo com ela. Isso é feito para incentivar os homens da cidade a treinarem e se fortalecerem, já que a vila sofre com ataques de slimes. Chloe, obviamente, já chega direto, dizendo que quer lutar com ela para transar logo, mas Flori recusa, explica que ele não é habitante da cidade, e que esse benefício é só para quem faz parte da comunidade, e ajuda na proteção local. A partir daí, conhecemos o passado dela. Flori era casada com um homem chamado Gia. Os dois participaram juntos de um torneio, mas o Gia acabou morrendo. No seu último pedido, ele pediu que Flori cuidasse do vilarejo no lugar dele. Mas Chloe não tem papas na língua. Diz que isso foi uma besteira, que ela está vivendo uma vida inútil, presa à vontade de um homem morto, e que deveria usar suas habilidades para realizar os próprios desejos, não seguir ordens dos outros. Logo depois, Flori, Chloe e Lumina se deparam com slimes. Flori é capturada, mas Chloe a salva, e ainda solta outra. Diz que o último pedido do marido dela foi, na verdade, uma maldição, porque fez ela lutar com a cabeça em outra coisa, sem foco. Depois de tudo isso, sim, nosso herói parte para cima das milfs de novo. E as páginas 39 a 44 do capítulo 2 mostram isso com todos os detalhes explícitos. Flori, depois disso, entra oficialmente pro grupo. Com Flori e Lumina no time, Chloe começa a pensar em montar um trisal com as duas. Ele fala abertamente disso, mas as duas recusam de início. Só que o destino dá uma ajudinha, os três acabam caindo num buraco dentro de uma caverna. Lá dentro, durante uma conversa mais séria, Chloe abre o jogo sobre o passado dele. Ele revela que quando era criança foi abandonado pela própria mãe. O motivo?
Um herói passou pelo vilarejo onde eles viviam, salvou todo mundo, e ela foi embora com esse herói, deixando Chloe para trás. Esse momento de vulnerabilidade mexe com Flori e Lumina, que passam a olhar para ele com mais empatia. As duas dizem que vão cuidar e mimar ele, e isso acaba levando os três a se envolverem sexualmente juntos, rolando de fato o ato de trisal. E para fechar o arco da caverna, eles encontram um item curioso, uma poção do amor, que é, na real, um afrodisíaco poderoso, e que provavelmente vai ter utilidade nos próximos capítulos, tanto para o combate quanto pelas interações do herói com as outras milfs por aí. Depois do arco da Flori, o nosso herói, Chloe, segue sua jornada com Lumina e Flori, e vai parar na cidade de Djindor. E lá que ele conhece uma nova figura importante, Narieta, que lidera um grupo religioso bem influente na região, chamado Exia. Logo de cara, a cidade tem uma particularidade bizarra. Todos os cidadãos usam um colar no pescoço, símbolo de que são seguidores da Exia. Esse colar, aparentemente simples, representa muito mais do que fé, mas isso só vai ser revelado mais pra frente. Narieta chega a propor que Chloe se junte à igreja para ajudá-los a derrotar o Lorde Demônio, mas como já virou padrão como protagonista, ele só se interessa quando vê que Narieta é uma milf. A resposta dele: quero uma noitada com você. Narieta recusa sem pensar duas vezes. Durante esse encontro, ela abraça Lumina, e Lumina sente como se tivesse perdido todos os seus poderes mágicos de uma vez. Um detalhe estranho e que já levanta suspeitas. Algum tempo depois, durante a noite, Flori acorda assustada e avisa a Chloe que Lumina desapareceu. Eles saem às pressas e seguem até a sede da igreja Exia, tentando descobrir o que aconteceu. Lá, eles se escondem dentro de um armário e acabam ouvindo uma revelação pesada. Lumina será sacrificada, pois tem um poder mágico enorme. E mais, os colares usados pela população servem para sugar a energia mágica das pessoas, que está sendo usada na criação de uma arma poderosa, capaz de matar o Rei Demônio. Enquanto estão escondidos, ouvindo isso tudo, Chloe e Flori aproveitam a situação do jeito mais absurdo possível, e acabam transando dentro do armário. Sim, no meio da tensão, o herói decide relaxar, e Flori precisa abafar os gemidos para não entregar a posição deles. Logo depois, a cena muda para Lumina sendo torturada, de forma eti. A tortura tem o objetivo de extrair magia dela para invocar a tal arma sagrada, mas o bizarro é que ela não demonstra dor real. Ela parece até relaxada com o processo. Chloe e Flori chegam a tempo e cortam barato como resultado da tortura. Lumina acaba acumulando muita magia e libera um poder massivo que atinge Narieta diretamente. Chloe captura Narieta e ela é obrigada a revelar para toda a população que os colares estavam drenando suas energias mágicas. Por isso, todos viviam se sentindo cansados. E o detalhe final dessa cena é mais uma piada sexual típica do mangá. Enquanto Narieta é obrigada a revelar publicamente a verdade para a população, confessando o uso dos colares para drenar magia, Narieta discursa como se nada estivesse acontecendo, mas por trás da cortina, Chloe está fazendo o que ele sabe fazer. A cena mistura denúncia, humilhação pública e erotismo, do jeito exagerado que a obra costuma usar. Depois de Djindor, o trio Chloe, Flori e Lumina seguem viagem e chegam a uma grande cidade, onde param numa guilda. Lá eles conhecem Mia, uma cavaleira nobre, que chega anunciando que está recrutando heróis para derrotar o Rei Orc, um dos generais do exército do Rei Demônio. Mia é prometida ao filho do rei e leva sua missão a sério. Ela até demonstra um certo interesse pelo Chloe, já que ele é um herói famoso e poderoso. Mas o problema vem quando Chloe impõe sua condição padrão. Para ajudar, as mulheres têm que dormir com ele. Isso deixa Mia furiosa. Para ela, essa missão é questão de honra, dever, patriotismo e também respeito à família real, ao reino e ao noivo. Ela não aceita esse tipo de troca. Mesmo assim, Mia consegue recrutar outros heróis famosos da guilda e parte com eles para enfrentar o Rei Orc. Eles têm sucesso na primeira parte, matam o que acredita ser o exército inimigo com certa facilidade. Mas o problema vem depois. Uma explosão atinge a cidade e um novo grupo de orcs começa um ataque violento e cruel dentro das muralhas. Mia logo percebe que os orcs que enfrentaram antes era só uma distração. O verdadeiro grupo de ataque veio por outro lado. Enquanto isso, o rei orc verdadeiro, Buster, invade o castelo, vai direto ao rio humano e exige saber onde está a espada sagrada. O rei se recusa a falar e diz que mesmo que soubesse, nunca revelaria. Então o rei orc mata o rei na hora. Logo depois, ele se vira para o príncipe Treves, que é justamente o cara prometido para Mia. Mia tenta proteger ele, mas é aí que vem a virada. Treves entrega a Mia de bandeja.
dizendo que ela deve morrer no lugar dele, já que ele é da família real. O Rei Orc captura Mia e ainda zomba dela, perguntando qual é a sensação de ser abandonada pelo próprio noivo. E é nesse momento que Chloe aparece, arrebentando o Orc com um pilar na cabeça. Durante a luta, Chloe encontra a espada sagrada entre os escombros, pega a arma e corta o braço do Rei Orc, obrigando o inimigo a fugir da cidade. Depois desse caos todo, Mia fica arrasada com a traição do noivo, perde a fé na realeza e decide abandonar seu posto como cavaleira. Ela escolhe se juntar ao grupo de Chloe, já que o objetivo dela agora é derrotar o Rei Demônio por vontade própria. Mas claro, ela entra no grupo já avisando: não vou participar de atos carnais, sou uma dama pura. Ela tenta manter a pose de durona, mas todo mundo que tá lendo esse mangá já sabe como essas coisas costumam acabar. Logo depois de toda a treta com a Mia, nosso protagonista Chloe acaba sendo envenenado, e a situação fica tensa. A missão agora é salvar o herói. Então Mia, Flore e Lumina partem juntas rumo à cidade dos elfos, onde podem encontrar uma cura. Chegando lá, rola uma baita revelação. A Lumina é uma princesa, isso mesmo, filha do governante da Vila Élfica. E sem perder tempo, ela vai direto falar com o pai, e pede que ele cure o Chloe. Só que, claro, ele impõe uma condição. O grupo deve ajudar a vila, que está sofrendo com ataques constantes de goblins que violentam elfas. Então, as três, Mia, Flore e Lumina, saem para a missão, e conseguem eliminar vários dos inimigos, mostrando a força do grupo. Enquanto isso, mesmo envenenado e debilitado, Chloe impressiona o pai da Lumina, ao dizer que quer proteger as garotas, e ainda solta uma frase marcante: Lumina é sua filha, mas agora ela também é minha. Você não precisa mais se preocupar com ela. Tocado pela determinação do herói, o pai da Lumina decide liderar um exército, e ir pessoalmente ajudar na batalha contra os goblins. Mas aí vem a reviravolta. Durante a movimentação, ocorre uma explosão na cidade dos orcs. E do céu surge uma elfa negra chamada Annie, que faz parte do exército do Rei Demônio. Ela revela que tudo até ali estava seguindo o plano dela. Annie destrói a barreira de proteção da Vila Élfica. E o exército inimigo, liderado por Gia, sim, o mesmo Gia do passado da Flore, ataca com um grupo de zumbis. Uma das sacerdotisas da vila até tenta argumentar com a Annie dizendo que aceitaria ela, mesmo sendo de uma raça considerada inferior, os elfos negros. Mas Annie se revolta dizendo que os elfos foram os responsáveis pela morte dos pais dela, e que quem realmente a salvou foi a Lady Baldomie, esposa do Rei Demônio. Para mostrar que não tá de brincadeira, Annie ataca a sacerdotisa. E o mangá entrega aqui uma cena digna dos fãs de Tentáculos, bem gráfica, como já é comum na obra. Flore tenta reagir e atacar Annie, mas é surpreendido por uma figura mascarada. No meio da luta, a máscara cai e a revelação choca. É Gia, o marido que ela achava que tinha morrido. Flore, abalada, pergunta se ele está mesmo vivo. Gia responde que está morto, mas foi trazido de volta e controlado por Annie, e que o corpo dele é temporário. Ele diz que é grato ao Lorde Demônio por essa chance de retornar. Quando Flore questiona se ele vai mesmo trair a humanidade, Gia ri e acusa ela de ter traído ele primeiro, se envolvendo com Chloe. O clima esquenta, e os dois partem para trocação direta na porrada. Logo após esse confronto, quem entra em cena é a nossa cavaleira pura e honrada, Mia. Só que agora ela tem que ajudar Chloe a se livrar da maldição causada pelo envenenamento. E a forma de fazer isso? Bom, digamos que o ritual exige um contato físico bem íntimo. O mangá entrega aqui uma cena eti explícita entre Mi e Chloe, onde ela precisa neutralizar a maldição com o próprio corpo. No fim da sequência, Chloe se recupera totalmente e parte com tudo pra cima da Annie, cortando o braço dela. Mesmo ferida, Annie consegue completar o verdadeiro objetivo dela. Ela recupera um pergaminho misterioso, que parece ter grande importância nos planos do Rei Demônio. E agora, será que depois de tudo isso, Chloe ainda vai conseguir adicionar mais uma conquista para o seu harém e pegar a própria Lady Baldomie, esposa do Rei Demônio? No geral, Yusha-sama wa Hoshu ni Hitozuma Wogo Kibodesu é um mangá eti, sem vergonha nenhuma do que ele entrega. NTR, trisal, tentáculos, fantasia, ação e muito foco em milfs. A história gira em torno de um herói que ignora qualquer senso de moral e só entra em ação quando a recompensa vale a pena, e quase sempre envolve mulher casada. O destaque fica para as cenas adultas, bem desenhadas e totalmente sem censura, especialmente as da Lumina, Flore e Mia, que são facilmente os momentos mais marcantes da obra. Pena que isso não dá para mostrar no YouTube, mas quem conhece já sabe o nível. Chloe não quer salvar o mundo, quer prazer, e é exatamente essa falta de compromisso com o heroísmo tradicional que define o mangá. Uma jornada caótica, absurda e totalmente voltada ao fetiche. A minha nota final é 10 de 10. Feito sob medida para quem gosta de NTR, milfs e zero moralismo. Direto ao ponto, sem filtro e sem pedir desculpa por isso.
Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais análises como essa. Até o próximo vídeo.